चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Mandukya Upanishad. O Vaishvanara universal. O Atma, que é Brahma, é 4 vezes e pode ser abordado e alcançado por um processo de autotranscendência de 4 estágios. Agora propomos abordar esses estágios um por meio de análise e síntese. O primeiro estágio de abordagem, naturalmente, é aquele que diz respeito ao grau de realidade apresentado diante dos nossos sentidos. Todo esforço bem-sucedido começa com a realidade imediata. Geralmente dizemos: tu deves ser realista na tua vida e não muito idealista. O que significa que a nossa vida deve corresponder aos factos como eles são e não devemos apenas idealizar ou viver no mundo de sonhos. A mente não aceitará o que não vê ou entende e nenhum ensinamento, seja qual for o assunto do ensinamento, pode ser empreendido sem referências a factos que são uma realidade para os sentidos, porque hoje, no momento presente, vivemos num mundo dos sentidos. Não podemos rejeitar o que é real para os sentidos, enquanto estamos confinados à sua operação. O Upanishad Mandukya, portanto, leva esse aspecto em consideração e inicia o trabalho de análise do eu a partir do fundamento da percepção sensorial e da cognição mental baseada nesta percepção. O que vemos? Esta é a primeira pergunta, e o que vemos é imediatamente o objeto de investigação. Os cientistas estão envolvidos no que veem e as suas investigações e experiências são restritos ao que é visto com os olhos. A ciência não se preocupa com o invisível, porque o invisível não pode ser observado e, portanto, também não pode ser objeto de experiência e investigação. O que vemos? Esta é a primeira pergunta, e o que vemos é imediatamente o objeto de investigação. Os cientistas estão envolvidos no que veem e as suas investigações e experiências são restritos ao que é visto com os olhos. A ciência não se preocupa com o invisível, porque o invisível não pode ser observado e, portanto, também não pode ser objeto de experiência e investigação. O que vemos? Vemos o mundo, vemos o corpo, não vemos Deus ou Ishvara ou Brahma. Não vemos Omkara, Pranava, o Criador, Preservador, Destruidor. Todas as coisas que ouvimos não são vistas por nós e não podemos aceitar sermões baseados em coisas invisíveis, a menos que uma explicação satisfatória seja oferecida primeiro em relação ao visível. Tu podes dizer-me o que é isso diante de mim? Então posso aceitar o que tu dizes em relação ao que está acima de mim. Dizem, esta imediatez da consciência, este facto sensorial que nos é apresentado na nossa experiência cotidiana, é compreendido dentro do que podemos chamar de vida desperta ou Jagrat Avastha. Toda a nossa vida está confinada à experiência desperta e não nos preocupamos tanto com as nossas experiências em sonhos e sono quanto com aquelas no estado desperto. Para nós, jivas, mortais, indivíduos, seres humanos, tudo que é apresentado no estado desperto é real, e para nós a vida significa apenas vida desperta. E é com factos apresentados na consciência desperta. Então vamos começar, antes de tudo, com uma compreensão da maneira como começamos a conhecer o mundo conforme ele nos aparece na vida desperta. A consciência desperta é o primeiro pé do Atma.
por assim dizer, o primeiro aspecto ou fase da experiência que estamos a estudar e a investigar. A consciência desperta é Jagaritastana, aquela consciência que tem a sua morada na condição desperta do indivíduo. E qual é a sua característica especial? Baihe Pragnaha. Ela está consciente apenas do que está fora, não consciente do que está dentro. Nem mesmo podemos ver o que está nos nossos próprios estômagos, como podemos ver o que está nas nossas mentes. Somos extrovertidos, conscientes apenas do que é externo aos nossos corpos, preocupados com coisas que são externas aos corpos e ocupados com objetos que são diferentes dos nossos próprios corpos. Lidamos com coisas, mas todas essas atividades são coisas outros, não conosco mesmos. Esta é a estrutura peculiar da consciência desperta que está engajada em ação e ocupada com outras coisas, mas não consigo mesma. Preocupamo-nos com os outros, não conosco. Multiplicado com tantas cabeças, por assim dizer, essa consciência tem 7 membros e 19 bocas e ela consome o grosseiro. Stulabug. Ela engole, consome o que é grosseiro. E qual é o seu nome? Vaishvanara é o seu nome. Este é o primeiro pé do Atma. Esta é a aparência mais externa do Atma. A Mandukya Upanishad contempla o Atma nesta vida desperta, não apenas do ponto de vista do microcosmos, mas também do ponto de vista do macrocosmos. Portanto, não é apenas uma análise do eu, é também uma síntese do subjetivo e do objetivo. Do ponto de vista da Upanishad, pelo menos, não há um abismo intransponível entre o individual e o cósmico, Jiva e Ishvara. O microcósmico e o macrocósmico, Pindanda e Brahmanda. Assim, no estudo da vida desperta, a Mandukya Upanishad promove uma harmonia entre nós e o mundo, Jiva e Ishvara, Atma e Brahma, e esse fato torna-se conhecido a partir da própria definição da primeira fase do Atma dada neste mantra. Os 7 membros da primeira fase do Atma referem-se a uma definição do ser cósmico dado em uma Upanishad. E as 19 bocas referem-se às funções do eu na sua capacidade como indivíduo isolado do cosmos, que a consciência desperta esteja ciente apenas do externo é um aspecto da questão. Esse aspecto ou esta fase da função da consciência na vida desperta aplica-se igualmente ao indivíduo e ao cósmico e é uma definição comum tanto no Jiva quanto do Ishvara. Com uma distinção subtil, é claro que teremos que observar entre os dois. O Jiva está consciente do externo e Ishvara também está consciente do externo, mas de duas maneiras diferentes. Ambos são Baihi Pragna. Vamos chegar a este ponto em breve. A Mandukya Upanishad tem um belo mantra ao qual se faz referência pela palavra Saptanga, que significa de 7 membros. Agnirmurta Kakshushi Kandra Sudya Udisha Shrotre Bhakti Breta Jabeda Vayu Prana Hridayam Vishwamasya Padyam Pretibi Esha Sarva Bhutantaratma. Este é o Paramatma, o Ser Supremo que permeia tudo, residindo em todos os seres.
Esha sarva bhutantaratma. Quem é este ser? Agnirmurta. As regiões brilhantes do céu podem ser consideradas como a sua cabeça. A região mais alta da criação é a sua coroa. Kakshushi Kandra Suryao. Os seus olhos são o sol e a lua. Dishashrotre. Os quartos dos céus são os seus carros, através dos quais ele ouve. Vak Vivritaj Kaveda. Os Vedas são a sua fala. Vayu Prana. A sua respiração é todo o ar do cosmos. Hridayam Vishvamasya. O universo inteiro é o seu coração. Padbyam Prithvi. A região terrena pode ser considerada como os seus pés. Este é o Atma universal do ponto de vista da consciência desperta. Este é o Virat, ou a pessoa universal que é cantada no Purusha Sukta dos Vedas. Este é o Virat que Arjuna viu, como descrito no capítulo 11 do Bhagavad Gita. Este é o Virat que foi exibido na corte dos Kauravas por Shri Krishna, quando ele foi fazer a paz. Este é o Virat que Yashoda viu na boca do bebê Krishna. Este é o homem cósmico, Mahapurusha, Purushottama, Virat Purusha. Ele também é chamado de Vaishvanara, a partir do termo Vishvanara. Vishva é o cosmos, Nara é homem. Ele é chamado de Vaishvanara, porque ele é o homem cósmico, o único homem em todo o cosmos. Somos lembrados aqui da opinião da Santa Mira, que se diz ter dito que há apenas um Purusha. Não há muitos homens neste mundo, só há um homem, e este é o homem. Ele é Vaishvanara. Esta é a descrição cósmica do Virat Purusha, e o Virat é o nome que damos à consciência como animadora do universo físico. Assim como temos consciência animando o nosso corpo físico, há uma consciência animando o universo físico, este vasto cosmos, com todos os seus sistemas estelares e planetários, com todas as suas galáxias, com todo o seu espaço, tempo e leis causais, é o cosmos físico, e este é animado por uma consciência. Assim como os nossos corpos são animados, esta consciência animadora é o Antaryamin, assim chamado por estar imanente em todas as coisas, oculto por trás de todas as coisas, secretamente presente em tudo, quer consciente ou inconsciente. Para este Virat Purusha não há diferença entre ser vivo e matéria morta. Não há tal coisa como substância inorgânica e matéria biológica. As distinções que os cientistas fazem, porque a matéria inanimada, o reino vegetal, o mundo animal e a espécie humana são distinções feitas com base na observação dos graus na manifestação da realidade por nós, como seres humanos. Nenhuma tal distinção é aplicada ao próprio Virat. Ele está presente no inanimado, assim como no animado, por meio do que são chamados de gunas de Prakriti, Sattva, Rajas e Tamas, compostura,
atividade e inércia, propriedades da matéria. Quando ele se manifesta apenas através de tamas, chamamos isso de existência inanimada. Objetos como pedra, rocha, que do nosso ponto de vista não parecem ter qualquer consciência, são revelações do Virat Purusha, através de Tamoguna Prakriti, uma qualidade de Prakriti, na qual Rajas e Sattva estão escondidos, Tamas predominando sobre Rajas e Sattva. Quando Rajas e Sattva se revelam cada vez mais em maior quantidade e extensão, há animação. A vida insinua-se na existência e do inanimado chegamos ao animado. A primeira manifestação da vida é através do que chamamos de prana, o poder vital sustentador em todos os seres vivos. Enquanto o prana não opera em objetos inanimados como pedra, há prana funcionando no mundo das plantas, vegetais, etc. As plantas respiram. Elas não apenas existem como rochas, mas as plantas não pensam como os animais. A função do pensamento pertence a uma ordem superior de realidade que chamamos de mundo animal, com todos os seus instintos e sensações. Aqui temos um grau ainda maior de manifestação da realidade. Há uma aproximação do sattva no nível humano, onde temos não apenas funções de respiração e pensamento, mas também de entendimento, raciocínio e discriminação lógica. Esta é a condição de Vijnana, distinta de Manas, à qual apenas o mundo animal está confinado, e de Prana, ao qual apenas o reino vegetal está constrangido, e de Ana, ao qual apenas o mundo inanimado está restrito. Mas o Vijnana, ao qual chegamos ao nível humano, o quarto grau, podemos dizer da revelação da realidade, não é tudo. Há um passo mais alto que devemos dar acima do humano, além do Vijnana. Este passo que está acima da Vijnana, ou do nível humano, é o reino de Ananda, ou deleite divino. Então, de Anna, passamos para Prana, de Prana para Manas, de Manas para Vijnana, de Vijnana para Ananda. Este Ananda é equivalente a Chit e Sat, consciência e ser. Tudo o que estava nos níveis inferiores é absorvido neste Ananda. Qualquer significado que vimos no nível inanimado, nos níveis das plantas, animais e humanos, todo esse significado é encontrado ao nível da realidade como Ananda. E aqui, existência, consciência e felicidade tornam-se um, enquanto nos níveis inferiores eles se separam. Há apenas existência ou sat em rochas, nenhum chit e ananda. As rochas existem, mas elas não pensam, elas não sentem, elas não entendem e não experimentam alegria. Mas um processo lento da revelação do funcionamento do pensamento ocorre nos níveis superiores, até que atinja uma espécie de perfeição na consciência humana. Aqui temos sattva misturado com rajas e tamas, devido ao qual somos muito ativos, às vezes letárgicos, e devido ao elemento de sattva manifestado como uma fração, às vezes sentimos-nos felizes, embora nem sempre. Mas a felicidade às vezes não é útil, sendo inconstante. Todos os nossos esforços na vida são para alcançar uma felicidade permanente, que é a realização de Ananda. Para isso temos que alcançar sattva puro, livre das correntes de rajas e tamas.
Essas distinções ocorrem no reino dos Jivas. Nós vemos essas distinções, mas o Virat não tem essas distinções. Para o Virat, tudo é eu, sem um ele, ela ou aquilo. Amasmi, eu sou. É a consciência do Virat, enquanto nossa consciência é, entre aspas, eu sou e tu também és além de mim, fecha aspas. Abre aspas, eu sou e o mundo também é fora de mim, fecha aspas. Mas para o Virat, a consciência é. Eu sou, não há mundo fora de mim. O mundo inteiro é eu, portanto, ele é chamado Vaishvanara, o ser cósmico, a pessoa que sente e tem a consciência de que ele é todo o cosmos. Segundo a Upanishad, a descrição é como se ele tivesse 7 membros. Ele tem, de facto, membros infinitos, milhares de braços ele tem. Ele é Vishvamurti, omnifacetado. É este Senhor do Cosmos. E quando dizemos que ele tem 7 membros, apenas damos um esboço amplo da sua personalidade cósmica, assim como podemos descrever um ser humano como tendo 7 membros: cabeça, coração, braços, nariz, olhos, ouvidos, pés, etc. Mas se dermos uma descrição mais detalhada, podemos entrar nos detalhes da personalidade. Agora, enquanto essa pessoa cósmica, o Virat, pode ser considerada a consciência do despertar universal, nós também, no nosso trabalho de análise da consciência, em sua primeira fase, estamos preocupados com o aspecto microcósmico, o estado de Jivatva, individualidade. É aqui que se supõe que ele tenha 19 bocas. A sua boca é o órgão pelo qual consumimos coisas, recebemos objetos, apropriamos material por assimilação nos nossos corpos, os digerimos em nós mesmos, por assim dizer. Essa é a função da boca. O meio de recepção de objetos no nosso próprio ser é a boca. Em certo sentido, os olhos também são a boca, os ouvidos são a boca, porque recebem e absorvem certas vibrações por meio de diferentes funções. Vibrações atingem a nossa personalidade através das vias chamadas sentidos, ou seja, olhos, ouvidos, etc. E todos esses podem ser considerados bocas. Nesse sentido, tudo o que é percebido pelos sentidos é ahara, o alimento para esta personalidade. Qualquer coisa que consumimos com os nossos sentidos é ahara. Ahara Shuddhau Sattva Shuddhi. Quando há pureza de comida, há iluminação por meio do sattva, de dentro para fora, diz a Upanishad Chandogya. Isso não significa que devemos consumir apenas leite e frutas todos os dias, que geralmente consideramos como uma dieta sátvica, enquanto podemos ter pensamentos malignos, ver coisas feias, ouvir más notícias e assim por diante. A Ahara Sátvica é a vibração purificada que os sentidos recebem e comunicam à personalidade por meio de todas as suas funções, em todos os momentos. Portanto, os sentidos são as bocas e todo tipo de sentido pode ser considerado como uma boca. Existem 19 aparelhos funcionais desta consciência desperta, através dos quais ela recebe vibrações e estabelece contacto com o mundo exterior. Quais são as 19 bocas?
Nós temos os 5 sentidos de conhecimento, ou Gnanendriyas, como os chamados Shrotra, que são os ouvidos, Tvak, que é a pele, Chakshus, que são os olhos, Jiva, que é a língua, e Grana, nariz. Estes são os 5 sentidos de conhecimento e temos os 5 órgãos de ação. Vak, que é a fala, Pani, que são as mãos, Pada, que são os pés, Upasta, que são os genitais, e Paio, que é o ânus. Então, temos as 5 atividades operacionais através do corpo subtil, bem como do corpo físico, que são chamados de pranas. Prana, Apana, Vyana, Udana e Samana. Os 5 sentidos de conhecimento, os 5 órgãos de ação e os 5 pranas totalizam 15. Esses 15 aspectos funcionais podem ser considerados como o núcleo externo da atividade individual. Mas também há um núcleo interno das nossas funções, que é constituído pelo órgão psicológico de 4 aspectos, o Antakarana Chatushtaya: Manas, Buddhiti, Ahankara e Chitta. Manas, ou a mente que pensa e delibera. Buddhi, ou o intelecto que raciocina, entende e decide. Ahamkara, ou ego, que se arroga e apropria as coisas para si mesmo. E o Cittata, que é capaz de realizar muitas funções, sendo a sua característica principal a memória, a recolha, a retenção de impressões passadas. Isso é geralmente conhecido como o nível subconsciente da psique. Este é o Antakarana Chatushtaya, de 4 aspectos, como é chamado, e com estes 4, juntamente com os 5 Gnanendriyas, 5 Karmendriyas e 5 Pranas, temos as 19 bocas do Jiva, o indivíduo. É com essas 19 bocas que entramos em contacto com o mundo exterior. E é com a ajuda delas que absorvemos o mundo em nós mesmos. Comunicamos a nossa personalidade ao mundo através desses instrumentos e absorvemos qualidades e características do mundo em nós mesmos através desses instrumentos novamente. Portanto, essas 19 bocas são um meio ou elo entre o indivíduo e o universo. Como sabemos que há um mundo lá fora? Através dessas 19 bocas, nós apreendemos tudo o que é externo, e não é apenas que estamos simplesmente cientes da existência do mundo, também somos afetados pelo mundo, e samsara é esse processo de ser afetado pela existência do mundo, não apenas uma percepção do mundo. Dizem que até mesmo Mahapurushas, Jivan Muktas, percebem o mundo, mas não são samsarins, porque enquanto percebem o mundo, não são afetados por ele. Esses Mahapurushas estão na Ishvara Shrishti e não na Jiva Srishti. Eles não criam ou fabricam um mundo próprio. Eles estão satisfeitos com o mundo que já foi criado por Ishvara ou Virat Vaishvanara. Esta é a natureza da consciência desperta, tanto em seus aspectos individuais quanto cósmicos, como Jiva e Ishvara. Na sua capacidade como Virat, é Saptanga, e como o Jiva, é Ekonavimshatmukha, animando respectivamente o universo físico e o corpo físico.
que é que as 19 bocas do Jiva consomem? Objetos físicos. O que vemos? Objetos físicos. O que ouvimos? Coisas físicas. O que provamos? Objetos físicos. E o que seguramos com a nossa mão? Objetos físicos. Onde caminhamos com os nossos pés? Na terra física. O que pensamos nas nossas mentes? Objetos físicos. Todas as nossas funções, através dessas 19 bocas, estão conectadas com o mundo físico. Mesmo as ideias que podemos ter nas nossas mentes estão conectadas a objetos físicos. Não podemos pensar apenas em coisas subtis, porque mesmo as coisas subtis que podemos tentar pensar são apenas impressões da percepção de objetos físicos. Não podemos pensar em nada sobre físico. Portanto, estamos na Terra, no mundo físico, no universo físico. A nossa consciência está ligada ao corpo físico e o correspondente, cosmicamente, dessa consciência física é Vaishvanara. Este é o Jagaritastana, a morada desperta da consciência. Desperta no sentido de que está desperta para o mundo físico, está ciente do mundo físico e não conhece nada além do mundo físico. Não podemos saber o que está dentro de nós e também não podemos saber o que está dentro do mundo. Agora, ver o que está dentro do mundo não é quebrar a terra em pedaços, assim como para ver o que está dentro de nós não seria suficiente se simplesmente perfurássemos o coração ou quebrássemos o corpo. O interior não deve ser entendido nesse sentido. Não é o interior de um quarto, um salão ou uma casa. Este é um tipo peculiar de interior que não podemos entender facilmente, a menos que pensemos profundamente sobre isso. Mesmo se perfurarmos o corpo ou dividirmos um objeto, não podemos ver o interior do corpo ou do objeto, porque a internidade física do objeto não é o verdadeiro interior dele. Mesmo isso seria apenas a parte física do objeto, sozinha. O que é o interior do objeto? O interior é aquilo que é interno ao aspecto físico do objeto, porque mesmo se o objeto físico for quebrado em pedaços, vemos apenas as partes físicas dele. Se cortarmos um corpo humano em pedaços, o que vemos? Vemos as partes do mesmo corpo. Vimos a mesma substância física. Não vimos nada interno ao aspecto físico do corpo. O interno não é a eternidade espacial de qualquer entidade física, mas sim aquela energia ou força da qual o corpo físico ou objeto físico é uma concretização ou manifestação. Quando eu digo eternidade, é interior. O nosso corpo sútil, o corpo astral, é chamado em sânscrito de Linga Sharira ou Linga Deha. Linga é uma marca, uma indicação ou um sintoma. O corpo sútil é chamado de sintoma, uma indicação ou uma marca, porque determina o caráter do corpo físico, que é a sua manifestação. O corpo físico não é nada além da forma que é moldada pelo corpo sútil. O corpo sútil não é visível para nós e é interno ao corpo físico. Claro, existem certas coisas que são internas até mesmo ao corpo sútil, cujo estudo faremos no decorrer do estudo desta Upanishad. A estrutura interna do corpo não é a estrutura física, ela é constituída de algo completamente diferente, chamado Tanmatras, Manas, Buddhi e coisas do tipo. Tanmatras
são vibrações subtis que estão dentro das coisas físicas e de todos os corpos físicos. As vibrações materializam-se em formas e, nesse sentido, as vibrações são chamadas de nama e as formas rupa. O nama e o rupa da filosofia vedântica ou dos Upanishads não são os nomes e as formas com os quais estamos normalmente familiarizados na nossa vida social, mas correspondem mais ao que Aristóteles chamou no seu sistema de forma e matéria. Forma, de acordo com Aristóteles, é o poder formativo de um objeto, e matéria é a forma que este poder assume por meio da materialização, concretização, etc. O corpo sútil pode ser considerado como nama e o corpo físico como o rupa. É o nama ou nome no sentido de que indica uma forma que é o objeto correspondente a ele, ou seja, o corpo. O linga sharira, o sukshma sharira, o nosso, é o nosso nome. Esse é o nosso nome real e se de facto nos nomearmos como Gopala, Govinda, Krishna, etc., esse nome que nos é dado no momento do Namakarana, a cerimónia de nomeação, deve corresponder ao nosso caráter interno. O nome não deve ser incongruente com a nossa natureza essencial. O verdadeiro nome está dentro de nós. Não é apenas uma palavra que pronunciamos em referência a nós mesmos. Tu podes chamar um homem de Kshirosagarabhata, oceano de leite. Mas ele pode não ter nem mesmo um pouco de soro de leite coalhado em sua casa. Qual é o uso de chamar um homem pobre de Dolataram? Existem nomes que damos sem qualquer conexão com a natureza ou o status da pessoa e a estrutura interna do corpo sutil. O verdadeiro nome, linga, indicação, marca, é o Sukshma Sharira e é o fator determinante da forma física, o corpo em que estamos envolvidos. Este corpo subtil, vibrante com desejos não realizados, assume uma forma chamada corpo para a realização dos desejos. Esse assumir de um corpo é chamado nascimento. E o nascimento não pode cessar para nós enquanto o corpo subtil não for extinto. Existem nascimentos e nascimentos, assim como também mortes e mortes, processos de samsara ou transmigração, que não são nada além do esforço do corpo físico para encontrar novos caminhos de satisfação para os desejos que ficam não realizados. Um número infinito de jivas preenche este cosmos. Todos os jivas são animados por uma consciência comum a todos. A consciência é Vaishvanara, mas individualmente, quando esta consciência é considerada em termos de corpos, é chamada jiva. Enquanto a consciência em termos da totalidade de todos os corpos físicos, incluindo todas as coisas animadas e inanimadas, pode ser considerada como Vaishvanara ou Virat. A mesma consciência animando um corpo particular na consciência desperta, a chamada Vishva. O Vishva é o Atma que anima o corpo físico. Vaishvanara é o Atma reinando supremo no cosmos físico. Esta é a vida desperta dupla, individual e cósmica. Jagnaritastana. Agora, consideramos o significado de Bahiprajna, consciente exteriormente. Embora tanto o Jiva quanto o Ishvara possam ser considerados como conscientes exteriormente, há uma distinção subtil entre eles. O Jiva
é consciente, exteriormente no sentido de que está ciente de coisas, substâncias, objetos fora dele, mas a consciência de externidade do Vaishvanara é de um tipo diferente. É uma afirmação universal de eu sou, Ahamasmi. Esta é a primeira manifestação da autoconsciência, a Ahankara cósmica. Portanto, não tem objetos opostos à sua frente. Este Ahankara não trava uma guerra com outros, não tem mal-entendidos com outras pessoas ou coisas e, portanto, não tem dores de qualquer tipo. Também não tem relações com outras pessoas e coisas porque é Vaishvanara e não Vishva. Nem mesmo podemos imaginar esse estado do eu sou, do Virat. Nunca estivemos nesse estado, então as nossas mentes não são capazes de imaginar essa condição. Até certo ponto, dizem, esta condição pode ser comparada ao estado inicial de nos tornarmos conscientes de nós mesmos imediatamente após acordarmos de um sono profundo. Geralmente, não pensamos nessa condição quando acordamos do sono, permanecemos num estado de semiconsciência e depois mergulhamos nas nossas atividades habituais, de modo que não meditamos sobre esse período intermediário entre o sono profundo e a consciência desperta em termos do mundo exterior. Temos um sentimento súbil do nosso ser antes de nos tornarmos conscientes do mundo lá fora. Não estamos a dormir, acordamos e ainda não estamos totalmente conscientes do samsara que está fora de nós. Este estado de consciência em que está ciente de que é e ainda não está ciente de que outras coisas são, é o estado de eu sou Ness, Asmitva, Ahamasmi, que pode ser uma fraca desculpa para a realidade. Um estabelecimento perpétuo de si mesmo nesta consciência nos levaria à experiência do cosmos. Quando esta consciência se relaciona com outros objetos e pessoas, torna-se um indivíduo jiva. A Bahipragnata, ou a consciência da exterioridade de Ishvara, não é um fator limitante para ele, porque não há negociação dessa consciência com coisas externas, enquanto essa Bahipragnata, ou consciência da exterioridade do Jiva, o prende ao que é chamado de samsara, e essa prisão deve-se não apenas ao facto de ele estar ciente do mundo exterior, mas também por avaliar o mundo, julgar o mundo, querendo ou não querendo de alguma forma. Não há desejo no Virat, enquanto no Jiva há desejo. Esta é a única diferença se houver entre Jiva e Ishvara. Jiva, sem desejo, torna-se Ishvara, e Ishvara, com desejo, torna-se Jiva. Portanto, esta consciência desperta Jagaritastana, que é consciente externamente. Bahipragna é cosmicamente Saptanga, 7 membros, e individualmente Ekonavim Shatimukha, de 19 bocas, e é Stulabug, de ambas as maneiras, individualmente e cosmicamente, enquanto no caso de Virat é apenas uma consciência do cosmos físico. No caso do Jiva, é um desejo pelos objetos físicos do cosmos. Esta é uma distinção, enquanto no caso do Virat, o universo inteiro é compreendido na sua consciência. O Jiva não pode compreender o universo inteiro na sua consciência. Ele está relacionado apenas a certas coisas do mundo. Enquanto não há gostos e desgostos para o Virat, na medida em que tudo é compreendido dentro da sua consciência, há gostos e desgostos para o Jiva, porque a consciência do Jiva é particularizada. Não temos nenhum desejo universal em nós. Não há desejo em nós que possa incluir em si mesmo
Tudo o que está no cosmos, sempre que queremos algo, é apenas algo em algum lugar, diferenciado de alguma outra coisa em algum outro lugar. Sempre criamos uma bifurcação das coisas. Não podemos levar todas as coisas em consideração nas nossas interações do dia a dia. Até mesmo os nossos julgamentos são afetados pela nossa parcialidade devido aos desejos. Não podemos ser facilmente imparciais, o que significa dizer que não podemos considerar todos os lados da questão quando julgamos as coisas. Certos aspectos sempre escapam da nossa atenção, o que compromete o nosso julgamento. Portanto, o julgamento do Jiva é errôneo e, portanto, o mundo prende o Jiva. À medida que tu não compreendes o mundo e lidas com ele com essa compreensão errada, o mundo irá reagir contra ti. E essa reação é o que é conhecido como o efeito do karma. Enquanto as tuas interações com o mundo podem ser chamadas de karma, a reação do mundo contra ti é o efeito do karma. O mundo não repercutirá sobre ti se tu lidares com ele com uma compreensão da sua verdadeira natureza. Mas tu lidas com ele com uma noção pré-concebida em relação a ele e com um desejo sútil de o utilizar como um instrumento na satisfação dos teus desejos. Não devemos usar o mundo como um instrumento para nossa satisfação. Se tentarmos usá-lo dessa maneira, o mundo também tentará usar-nos como um instrumento. Ele nos dará o troco. Conforme nos comportamos com o mundo, assim o mundo se comportará conosco. Não devemos considerar-nos como o centro do mundo que deve ser servido pelo mundo. Não podemos considerar-nos como mestres e tratar o mundo como um servo. Se adotarmos essa atitude de superioridade em relação ao mundo, o mundo comportará-se conosco da mesma maneira semelhante e nos tratará como servos, chutando-nos de vez em quando e fazendo-nos sofrer. Não apenas nesta vida, mas através de uma série de vidas. Este é o samsara no qual estamos enredados. Este é o Bhai-pragnata do Jiva e as suas consequências. A Bhai-pragnata de Ishvara é um estado liberado. Ele é capaz de estar simultaneamente ciente de toda a criação, enquanto nós aqui estamos cientes de algumas coisas por sucessão. Não podemos pensar nem mesmo duas coisas ao mesmo tempo. Como então pensar em todas as coisas ao mesmo tempo? Enquanto a consciência do Virat é a simultaneidade da existência, portanto, é omnisciência, Sarvagnatva. A consciência do Jiva é sucessiva, operando por saltos de uma para outra e assim não pode compreender todas as coisas. É Alpagna, pouco conhecedor, enquanto o Virat está em toda a parte, Sarvataryarmen. O Jiva é Aikadeshika, existindo apenas em um lugar. Não podemos ocupar dois assentos ao mesmo tempo, enquanto Ishvara pode ocupar todos os assentos ao mesmo tempo. Enquanto o Virat é Sarva Shaktiman, todo-poderoso por causa da sua associação simultânea com tudo, o Jiva é Alpa Shaktiman, impotente, sem poder, porque está dissociado das coisas. O poder do Virat não se deve a agarrar as coisas com as suas mãos, mas sim ao seu estar imanente em todas as coisas. O seu conhecimento é a visão interior, não a percepção. A consciência, o conhecimento do Virat é uma intuição de todo o cosmos, enquanto a consciência do Jiva, no estado de vigília, em relação aos objetos, é uma percepção sensorial, não é uma visão interior. Não temos visão interior das coisas e não temos intuição dos objetos. Por essa razão, não podemos ter poder sobre as coisas. Somos fracos
na nossa vontade e no nosso corpo. Desejamos, mas não podemos satisfazer os nossos desejos por causa dessa nossa fraqueza. Os nossos desejos são a nossa fraqueza e a força do Virat é a sua ausência dos desejos. Quanto mais tu desejas, mais fraco tu te tornas. Quanto menos tu desejas, mais forte tu és. De modo que o estado mais elevado de ausência de desejos é o estado do Virat, ou Vaishvanara. É aqui que o Jiva se transfere para Ishvara e não anseia por coisas e assim não odeia as coisas. Este mantra da Upanishad de Mandukya é uma descrição do primeiro quarto do Atma, o primeiro estágio da investigação da consciência na sua relação com a vida de vigília, tanto individual quanto cosmicamente, chamado respectivamente Vishva e Vaishvanara, ou Jiva e o Virat.